Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e eu hoje vou fazer com vocês uma retrospectiva sobre o meu canal do YouTube. Esse vídeo vai ser longo, mas eu acho que vale a pena se você conhece meu trabalho, se você quer conhecer meu trabalho. Mas antes de tudo, eu peço por gentileza que você dê o like no vídeo. Faça esse like agora, não deixe para fazer no final do vídeo porque você acaba esquecendo, sobretudo porque esse vídeo vai ser longo, né? Eu peço que você se inscreva no canal, eu peço que você compartilhe e eu peço que você ative o sininho. Bom, gente, então como eu estava dizendo, eu vou fazer hoje aqui uma retrospectiva do canal, né? Desde o início. Bom, eu já tinha tido um canal aqui no YouTube em 2020, 2021, mais ou menos. Eu lembro que foi na época da Covid, né? E esse canal, ele era exclusivamente voltado para aulas de administração. Isso porque eu sou professor universitário na área de administração, né? Ou ex-professor, melhor dizendo, né? Eu tenho 21 anos de experiência com docência, né? Eu tenho algum preparo para isso, porque eu sou mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, eu tenho um MBA executivo pela COPEAD, que é o Centro de Pós-Graduação da UFRJ, eu tenho pós-graduação em Comércio Exterior, também pela UFRJ, eu tenho um curso de tutoria para ensino à distância pela Fundação Getúlio Vargas, eu tenho faculdade de administração, graduação em administração pela UFRJ também, e tenho até um curso técnico em processamento de dados pela ENSE, Escola Nacional de Ciências Estatísticas, que pertence ao IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portanto, gente, eu gravava aulas, né? Há uns 3, 4 anos atrás eu gravava aulas aqui no YouTube, né? De graça, né? Aulas de graça, né? Para quem precisasse. Só que a assistência foi muito pequena. Eu não conseguia ter um número de visualizações satisfatório por vídeo, né? E isso me deixou muito aborrecido, me deixou muito entristecido, porque afinal de contas eu tô aqui prestando um serviço, né? Para as pessoas, gratuitamente. Não tô falando de uma coisa sem importância, tô falando de administração, e esse país precisa de administração e de administradores, né? E pouca gente assistia. Aí eu desanimei e descontinuei o canal. Descontinuei o canal. Bom, mas aí aconteceu o seguinte: o que eu gosto mesmo não é de falar, o que eu gosto mesmo é de escrever. E eu tinha um blog, né? Um blog onde eu escrevia sobre diversos assuntos, né? Só que o blog era o seguinte, gente: 5 pessoas viam um texto, 6 pessoas viam um texto e tudo, e eu também fiquei desanimado com aquilo. E aí um amigo virou pra mim, eu tava comentando isso com ele, um amigo virou pra mim e disse assim: por que é que você não cria um canal no YouTube? É, um canal do YouTube vai te ajudar muito mais do que se você tiver um blog, né? Porque você vai ser visto pelas pessoas, as pessoas vão ver você falando, e aí você fala sobre o conteúdo, o mesmo conteúdo que você escreveria no blog. Só que com você falando, com você verbalizando, vai ter mais repercussão, vai ter mais audiência, né? Bom, gente, eu fiquei meio cabreiro com aquilo, né? Porque o que eu sei mesmo é escrever. Escrever, como dizem aí na gíria, eu me garanto. Então no blog eu escrevia, então não tinha problema nenhum quanto a isso, né? Enquanto falar, né? Falar já é diferente. Falar, eu, por exemplo, tenho vícios de linguagem, né? Vocês já devem ter percebido, né? Que eu falo muito né? Né toda hora. Faço uma afirmação, aí digo né, aí faço outra afirmação, digo né, aí... Então isso é um vício de linguagem do qual eu não consigo me livrar. Aliás, esse vício eu já tinha mesmo na época que eu dava aula. Eu falava muito né. Então, seja por isso, seja porque vez por outra a minha dicção não está perfeita, às vezes eu até gaguejo, eu achei, poxa, caramba, agora ter que falar de viva voz não vai ser tão bom, as pessoas não vão gostar tanto.
Mas por outro lado, como eu tinha mais de 20 anos trabalhando como professor universitário e sempre fui muito bem avaliado pelos meus alunos, né? E basicamente a gente, quando é professor universitário, a gente fala, fala e fala. Então eu achei, bom, a minha fala não deve ser tão ruim assim, né? A ponto de ninguém querer assistir, porque se eu falo nas aulas e o pessoal se interessa, então é até uma maneira de eu recuperar a atividade de lecionar, quer dizer, um modus operandi da atividade de lecionar, que é via a fala. Então eu resolvi criar um canal aqui. Isso foi lá em abril de 2024. Só que o canal teve vida curta, né? Por que, que o canal teve vida curta? Porque o ele estava vinculado a uma conta de e-mail da minha filha, uma conta de e-mail antiga da minha filha, e essa conta eu sem querer cancelei a conta. No que eu cancelei a conta eu não tive mais acesso ao canal. Então eu tinha feito lá, sei lá, cento e poucos vídeos, né? E esses vídeos eu na época perdi, pô, não tive mais acesso. Eu tive que abrir outro canal, né? Aí eu abri outro canal, né? Só que o meu celular, que já era velho, né? Era bem velho, ele já estava dando pau direto, ele começou a dar pau ainda mais. E aí eu precisei o quê? A contragosto, porque eu tenho problemas financeiros, comprar um outro celular, né? E trocar o antigo pelo novo. Aí quando eu comprei o outro, ele automaticamente no YouTube ele me abriu um novo canal e me negou o acesso ao antigo. Então eu tinha ali mais 115 vídeos, então mais vídeo que eu perdi, né? Na verdade eu não perdi, porque aí eu fiz o terceiro canal e nesse terceiro canal ao longo do tempo eu fui exportando os vídeos que eu tinha feito nos outros dois canais para esse canal aqui, que é o que você me escuta. Então todos os vídeos estão aqui, do primeiro canal e do segundo canal. Bom, e aí eu comecei a de início, minha proposta era falar sobre vários assuntos, né? Eu queria ser eclético. Eu queria falar sobre vários assuntos porque eu gosto de vários assuntos, né? Então, eu queria falar sobre política, queria falar sobre futebol, queria falar sobre outros esportes, queria falar sobre cinema, sobre teatro, sobre atores, sobre atrizes, queria falar sobre história, queria falar sobre vários assuntos, né? Qualidade de vida, bem-estar e tudo, e assim eu comecei, né? E inclusive aqui no terceiro canal eu estava fazendo isso. Só que aí eu comecei a estudar um pouco sobre dicas para crescer no YouTube e quase todos os especialistas disseram a mesma coisa. Quase todos os especialistas disseram a mesma coisa. Você precisa definir uma categoria, você precisa definir um nicho de mercado. E aí eu pensei, bom, nichos de mercado, eu tinha três alternativas. Primeiro, as aulas em administração, né? Então eu recomeçaria as aulas de administração. Aliás, eu recomecei as aulas de administração aqui nos três canais, né? Sobretudo no segundo e no terceiro, né? Então eu fazia as aulas de administração. A cada aula seria um vídeo e eu faria aí centenas ou até mais de 1000 vídeos sobre aulas de administração. Aí eu pensei, tá bom, mas quando as aulas de administração acabarem eu vou fazer o quê? É? Então, eu poderia continuar pesquisando e inserindo novas aulas de administração, 2000, 3000 e tudo, né? Mas aí eu pensei, caramba, mas aí isso vai me requerer um tempo para pesquisar, para estudar, que eu não quero, porque o tempo que eu estou estudando é um tempo que eu podia estar produzindo mais um vídeo, né? Então, não. Administração eu não quero que seja o, como a gente diz na própria administração, o core business, né? Os vídeos principais, né? Aí eu pensei em futebol, né? Futebol é uma coisa que eu acompanho há quase 50 anos, eu tenho muito conhecimento sobre futebol, eu tenho livros escritos sobre futebol, né? Particularmente sobre o calendário do futebol brasileiro, que eu sou um dos maiores especialistas do país, né?
Trabalhei no Bom Senso Futebol Clube, que foi um movimento dos jogadores de futebol para mudar o calendário. Fui consultor da própria Confederação Brasileira de Futebol em relação a assuntos de calendário. Então, e não só o calendário, né? A questão de jogos, jogadores, né? Administração no futebol e tudo isso, né? Então poderia ser uma possibilidade para mim também, né? O futebol é um nicho que as pessoas se interessam bastante, né? Mas aí eu tinha uma terceira opção. A terceira opção era notícias e política. Notícias e política, ou seja, eu falaria sobre política. E aí, gente, eu achei o seguinte: nesse momento, o que o país mais precisa, o que se precisa mais no país é conversar sobre política, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento muito perigoso, estamos vivendo um momento muito difícil, um momento em que forças reacionárias, forças conservadoras, né, querem assumir o poder totalitariamente a qualquer preço, né? E é preciso resistir, é preciso comunicar. E, portanto, eu acho que eu seria mais útil fazendo política, né? Então eu optei, né? Teria o nicho do futebol, mas eu optei, que seria esportes no caso, né? Mas eu optei pelo nicho notícias e política, né? E aí, gente, o que eu faço? Isso quer dizer que, tendo optado pelo nicho notícias e política, eu não falo sobre futebol, não falo sobre as aulas, não falo sobre outros assuntos? Não, não é isso. Mas o que acontece? Eu criei um método. O método é o seguinte: eu vou fazer 12 vídeos em sequência. Desses 12 vídeos em sequência, os 9 primeiros são sobre política, notícias e política, que é o meu nicho, né? Aí sobram 3, né? Desses 3, normalmente 2 são para o futebol e um era para migrar as aulas dos 2 canais antigos, né, para esse canal novo. Agora que eu já terminei de fazer isso, esse um vai ser para voltar às aulas de administração, porque eu já tinha feito aqui nesse canal 119 aulas de administração, então eu vou começar ainda hoje a fazer aula 120, depois 121, 122, né? Mas sempre esse esquema: 9 de política, 2 de futebol e 1 para as aulas de administração. Eu posso mudar isso eventualmente? Posso, né? Em algumas situações, quando uma situação que não é de política se destaca um pouco mais, eu posso fazer 8 de política e 4 sobre outros assuntos, né? Ou então, eu posso fazer 9 de política e 3 sobre outros assuntos, mas em vez de fazer 2 de futebol, eu faço um sobre futebol e outro sobre música. Eu fiz isso ainda anteontem, inclusive, né? E, enfim, então, os 3 ou 4 que ficam para outros assuntos, eu vou alternando os assuntos, mas sempre tem que ter um de futebol, né? Agora, os outros 9 são sobre política, né? E, gente, quando eu fiz essa opção por política, eu sabia dos desafios que eu estava enfrentando, né? Primeiro lugar, política é um assunto que muita gente na sociedade não quer saber, que não está nem aí para política. Então, você falar sobre política, você está desprezando, entre aspas, né? Não está contando com boa parte da assistência aqui do YouTube, né? O segundo ponto é que aqui tem uns analistas políticos de peso, né? Da própria mídia tradicional, mas da mídia alternativa também. Você tem o Thiago dos Reis, né? Você, no caso de esquerda, né? Porque eu claramente sou de esquerda, né? Você tem o Thiago dos Reis, você tem o José, o excelente José do Portal do José, você tem o João Antônio do Clique Política, muito bom. Você tem o professor Leonardo, você tem o Carlito Neto, né? Do O Historiador, né? Você tem o Clayson. Não sei se eu estou esquecendo algum dos colegas, mas você tem vários analistas políticos legais, né? Inclusive, às vezes, eu bebo da fonte deles para poder gravar vídeos para vocês, né? Mas atenção, sempre que eu faço isso, eu cito o analista com quem eu vi, né? Tem o William Jacob do Politizando, né? Que é muito legal, né? O William Jacob só tem um problema, é que ele é Ciro Gomes e ele não consegue disfarçar, né?
E eu que já fui durante 27 anos Ciro Gomes, né? E me curei dessa doença, então aí eu critico ele por conta disso, né? Mas fora isso, cara, muito legal, muito educado, gente boa pra caramba, né? Às vezes quem grava os vídeos não é ele, o William Jacob, mas sim o filho dele, né? O Fábio Jacob, né? Que é um ótimo comunicador, né? Então, enfim, há dificuldades em você querer trabalhar no nicho política, né? Mas acontece o seguinte, há dificuldades, mas dá para trabalhar, né? Por outro lado, política é um nicho que tem notícias fartas, né? Até porque muitas coisas que parecem que não tem a ver com política, na verdade tem. Por exemplo, outro dia eu gravei um vídeo aqui em função de uma reportagem que eu vi no Jornal Nacional, né? Falando de como a inteligência artificial consome energia e isso pode ser um problema para os países produzirem energia suficiente, né? Isso pode parecer um problema mais de economia do que de política, mas tem a ver com política? Tem. Tem a ver com as decisões políticas que os países tomam, né? Sobre como vão renovar sua energia, se a matriz é limpa, se a matriz não é. No caso do Brasil, há uma matriz limpa de energia. Então, isso tem a ver com política, né? Então, o que tem de bom, né, é que você tem vários assuntos para poder tratar dentro da política, né? É óbvio que tem assuntos que são predominantes, né? Por exemplo, essa primeira semana do governo Donald Trump, eu já fiz aí vídeos abertos sobre isso, sobre as iniquidades, sobre as atrocidades, né? Tá só começando, né? E mesmo começando, ele já fez lambança em cima de lambança, besteira em cima de besteira, sempre numa perspectiva arrogante, sempre numa perspectiva de má índole, né? Porque esse homem é mau, eu repito. Então, eu já gravei bastante sobre isso, né? E, obviamente, gente, a polêmica Luiz Inácio Lula da Silva versus Jair Bolsonaro não podia ficar de fora, né? Eu, de vez em quando, gravo vídeos aqui falando sobre as ações do governo Luiz Inácio Lula da Silva, né? Até porque a comunicação do governo não faz isso direito, né? Pelo menos não fazia, agora mudou o ministro das comunicações, vamos esperar que faça, né? Então fico eu aqui mostrando as ações que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz, né? E isso eu faço com muito gosto, faço com muito orgulho, né? Trata-se do maior presidente que esse país já viu. Aliás, não só do maior presidente que esse país já viu, do maior líder político que esse país já viu, né? E eu, então, coloco aqui noticiários sobre o Lula, sobre a Janja, sobre o Ministério, medidas econômicas, medidas políticas, né? Então eu falo bastante disso, recorrentemente sobre isso, né? Mas o meu assunto preferido nem é esse. O meu assunto preferido é criticar a extrema-direita, especialmente Jair Messias Bolsonaro e sua trupe, né? Por quê? Porque essa gente faz um mal para o país, que é uma coisa inominável. Então, o mal que esse sujeito faz, o mal que esse povo faz é um mal terrível, e eu acho que eu tenho que falar sobre isso, né? Porque eu sei que isso vai me fazer odiado por um terço das pessoas que veem os vídeos aqui. Pelo menos um terço, né? Porque vocês sabem que nas redes sociais a direita dá banho na esquerda, né? Infelizmente, né? Então, pelo menos um terço vem aqui me xingar, vem aqui me ofender, vem aqui me destratar, debochar, dizer que eu sou retardado, dizer que eu sou débil mental, dizer que eu sou maluco, né? Que eu tenho cara de maluco e tudo isso, né? Mas eu já me acostumei com isso, né? E eu continuo falando, porque é um governo absolutamente indecente, né? Fora isso, eu faço críticas a algumas personalidades bolsonaristas, né? Eu tenho especial predileção pela Jojo Todinho e pelo Cabo Elson, que aqui na internet, aqui no YouTube é muito conhecido, porque são pessoas que são negras e, sendo negras, eles passam pano para racistas, né?
como é o caso de Jair Messias Bolsonaro mesmo e o próprio Donald Trump, né? Então, eu faço muitos vídeos criticando. O meu vídeo aqui com mais visualizações, né? Tem perto de 9.000 visualizações. É um vídeo de 12 minutos em que eu conto o histórico de vida do Jair Messias Bolsonaro. Que eu falo, por exemplo, que ele, lá no início, quando era capitão do exército, ele queria explodir a adutora do Guandu, né? Que é o rio que abastece o Rio de Janeiro de água. Eu falo depois da entrevista que ele deu há uns 25 anos, né? É isso, 25 anos, né? Em que ele dizia que tinha que ter uma guerra civil no país e matar por baixo 30 mil pessoas, né? E que se inocente ia morrer, paciência que morresse. Nessa mesma entrevista ele diz que se ele tomasse o poder um dia, no primeiro dia ele ia dar golpe de Estado para se fazer ditador, né? Então a gente sabe de onde vem a ideia de golpe de Estado dele. Eu falo do episódio lá que o voto que ele proferiu contra Dilma Rousseff no impeachment, né? Ele disse que esse voto era uma homenagem a Carlos Alberto Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Carlos Alberto Brilhante Ustra é o maior torturador que esse país já viu, especialmente torturador de mulheres, né? Inclusive ele botava ratos nas vaginas de mulheres. Então, aí ele fala que vira para a deputada Maria do Rosário, né, e diz: eu não vou estuprar você porque você não merece. E aí eu vou dizendo os episódios, né, falo do racismo dele, né, de que ele disse que os filhos dele nunca namorariam uma mulher negra porque eles tiveram educação. E aí ele diz que foi no Quilombo só tinha preto de 7 arrobas, né, que curiosamente é o meu peso, e não serviam sequer para procriar. Então eu exponho esse racismo dele. Aí chego ao episódio das joias, do contrabando das joias da Arábia Saudita. Aí eu chego no episódio da tentativa de golpe do Estado, do plano para assassinar Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Alexandre Moraes, Flávio Dino. Então eu fiz um vídeo de 12 minutos sobre isso, né? Mostrando todas as incongruências, todas as incoerências, toda a falta de caráter, né, que esse sujeito representa, né? É claro que tem algumas que ficaram fora, né? Por exemplo, os nazistas lá do Hitler, né, eles tinham o hábito de beber leite puro, né? E esses caras fazem a mesma coisa, eles bebem leite puro, para mostrar mesmo que eles são nazistas, né? Então, essa polêmica Luiz Inácio Lula da Silva versus Jair Messias Bolsonaro, eu trabalho muito no canal. É um tema recorrente, é um tema muito, muito caro para mim, né? E eu acho que quanto mais eu puder criticar essa gente da extrema-direita e quanto mais puder mostrar o que a centro-esquerda está fazendo, e que está fazendo de bom, né? Porque a centro-esquerda, especialmente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faz pelo pobre e faz muito pelo pobre. Então eu vou mostrando isso, né? Você vai pegar aí dos meus 9 vídeos seguidos sobre notícias e política, você vai pegar uma boa parte, né, elogiando o Luiz Inácio Lula da Silva. E vejam bem, quando precisa criticar eu também critico, tá? Mas de forma geral elogiando o Luiz Inácio Lula da Silva e criticando o Jair Messias Bolsonaro, com raras exceções, né? Eu vou dar um exemplo de rara exceção. Aqui em Miguel Pereira, onde eu estou no momento, enfim, eu moro aqui na sexta, sábado, domingo e segunda. Na terça, quarta e quinta eu moro no Rio de Janeiro, onde eu trabalho presencialmente, né, na terça, quarta e quinta. E na segunda e sexta eu trabalho remotamente remotamente aqui em Miguel Pereira, né, pelo computador aqui em Miguel Pereira, né? O prefeito daqui que saiu depois de 2 mandatos era o André Português. E o André Português é bolsonarista.
Só que ele fez um trabalho muito bom pela cidade, fez um trabalho muito legal pela cidade, um trabalho reconhecido, está trazendo emprego, está gerando renda. Então, o prefeito que acabou de entrar, ele era vice dele, então, quer dizer, vai ficar a mesma linha política. Então, o cara é bolsonarista, eu elogio. Então, se eu precisar elogiar um bolsonarista, eu vou elogiar. Mas agora, é muito raro acontecer isso. É muito raro acontecer isso porque esse povo tem umas ideias muito... Me desculpem quem é simpatizante, mas tem umas ideias retardadas, né? Retardadas, megalomaníacas, ideias assim, ignorantes, chulas, né? É um pessoal, eu diria, há exceções, mas é um pessoal muito limitado intelectualmente, muito limitado intelectualmente. Bom, gente, outra coisa que acontece aqui é que, vez por outra, eu me indigno e começo a falar alto, começo a falar até palavrões, né? Não é em todos os vídeos que isso acontece, não é na maioria dos vídeos que acontece, mas algumas vezes acontece, né? Deixa eu explicar por quê. Quando eu vou gravar um vídeo sobre um assunto que me incomoda e que me aborrece, portanto eu vou sentar além em alguém ou alguma situação, a minha ideia é falar de forma calma, low profile, né? Porém, às vezes eu vou me indignando tanto com aquilo, que eu começo a alterar o tom de voz e eu começo a falar num tom mais enfático, né? E às vezes, inclusive, com palavrões, né? Isso, gente, é um vício que eu ainda vou ter que corrigir, né? O ideal seria falar, fazer as críticas, mas fazer sempre num tom cordato, num tom equilibrado, sem subir o tom de voz, sem falar palavrão, né? Eu não falo palavrão em todo vídeo meu. A cada 10 vídeos meus eu falo... Em um eu falo palavrão, ou em 2 no máximo, né? Mas é uma coisa que eu ainda tenho que resolver. Eu preciso melhorar nisso, né? Curiosamente, esse vídeo que eu falei do Bolsonaro, que tem 12 minutos e teve quase 9 mil visualizações, né? Eu não aumentei o tom de voz em momento algum. Em momento algum. E foi o vídeo que mais me rendeu visualizações, né? Então, isso ainda é um calcanhar de Aquiles para mim, né? Existem alguns calcanhares de Aquiles, né? Como eu já disse para vocês, eu tenho esse vício de linguagem de falar o né. Como eu já disse para vocês, eu às vezes gaguejo. Como eu já disse para vocês, às vezes a dicção não está muito perfeita. E a questão da imagem, né? Vejam bem, eu gravo em cenário simples, né? Eu tô na minha casa aqui em Miguel Pereira e tem aqui um fundo, tem umas plantas, né? E eu tô perto da entrada, na varanda da casa, né? Meus cenários são simples. Quando eu tô na casa da minha mãe, que eu estou no Rio de Janeiro, eu gravo na sala dela. Aqui, às vezes, quando fica a noite, eu vou pro quarto e gravo. Aí, às vezes, você vê meus gatinhos passando, Pipoca, Leona, né? Gente, cenário simples, cenário absolutamente simples, né? Mas eu quero deixar assim porque eu acho que isso passa um tom mais intimista, passa um tom mais aproximado, né? Vocês veem a pessoa do Luiz Felipe Chateaubriand, né? Então, eu gosto às vezes de falar de coisas pessoais também, né? Mas, então, isso não é o problema. A questão da imagem, né? Eu sempre acho o seguinte, imagem é importante? Conteúdo é muito mais importante do que imagem, né? Então, em termos de imagem, o que eu estou mais preocupado é que você consiga me enxergar, né? Você consiga me enxergar, o vídeo não fique turvo, né? Eu também uso sempre uma camisa preta, quem me acompanha já reparou isso, né? Eu não fazia isso não, mas comecei de um tempo pra cá a usar sempre uma camisa preta. Por quê? Simplesmente porque o preto cai bem, né? O preto cai bem em mim, né? Todo mundo diz que eu fico bem de preto, então eu comecei a usar o preto, né? Eu tenho algum cuidado aqui com a barba, aliás, a barba já tá grande, eu vou precisar parar essa barba, né? Mas enfim, são os cuidados básicos para a imagem ficar razoável para boa, né? Mas não aquela coisa de ter estúdio, de ter microfone, né?
Não, eu não estou preocupado com isso, até porque a minha voz ela sai muito bem sem microfone, né? E, e enfim, agora o que me preocupa mesmo é quando eu perco a linha e começo a falar de uma forma alterada. Isso aí realmente me preocupa e inclusive eu peço desculpas a você sobre quando isso aconteceu, né? Por exemplo, anteontem mesmo aconteceu falando sobre o Trump, né? Esse homem é tão cafajeste que a gente tem que alterar, né? Eu fiz aqui o gesto dando uma banana para ele. Mas, enfim, não devia ter feito. Não devia ter feito. Bom, gente, sobre política ainda, eu falo sobre política externa, né? Por exemplo, quando teve a eleição no México e a presidente atual se elegeu, eu falei, né? Eu falo o Uruguai, né? O Pepe Mujica, já falei aqui, grande político, que homem, né? Que homem, que parece que ele está partindo, né? Vai nos deixar, mas vai deixar muitas saudades, né? E eu também falo muito sobre história, né? História tem tudo a ver com política, né? Então eu falei já aqui sobre o golpe de 64, eu contei a história do Lula desde da infância até os dias atuais. Eu já falei aqui sobre a Revolução Francesa, eu já falei aqui sobre direita e esquerda, de onde vêm esses conceitos, né? O que é ser de direita, o que é ser de esquerda. Já expliquei aqui que ser de esquerda é uma coisa, ser comunista é outra, né? Comunismo é uma das possibilidades da esquerda, mas existem outras, né? E eu, inclusive, milito numa dessas outras, né? Eu não sou comunista, ao contrário do que você aí está pensando, né? Então, eu já falei sobre história, já falei sobre pensadores, né? Políticos ou ligados à política. Eu, por exemplo, já falei aqui sobre o Darcy Ribeiro, né? Eu já falei aqui sobre o Paulo Freire, né? Eu já falei até sobre pensadores mais tradicionais, como o próprio Karl Marx, né? Eu falei sobre a obra do Karl Marx e vejam bem, eu não li o livro dele, o Capital, não li, mas falei do livro porque eu tenho algum conhecimento por outras leituras, né? Eu li outros dois livros deles, né? O Manifesto do Partido Comunista e o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? Aliás, gente, isso também é um assunto que é meio recorrente aqui. Eu falo sobre leitura, sobre livros que eu li, sobre filmes que eu vi, como forma de dar dicas para vocês de o que pode ser assistido, o que pode ser gerar boas reflexões, né? E por falar nisso, eu acabei de ver o filme, eu ainda estou aqui. Eu vou gravar um vídeo especial sobre esse filme, né? E enfim, então eu trabalho muito nessa perspectiva da política barra cultura. No futebol, gente, futebol é o seguinte, como na política também, Deus me deu uma coisa que é um privilégio, né? Que é o quê? Eu tenho uma boa memória. É claro que a minha memória aos 54 anos de idade não é a mesma do que quando eu tinha 25, 26 anos. Não é. Mas ainda assim, para as pessoas da minha idade, comparando com as pessoas da minha idade, eu tenho uma boa memória, né? Não é uma memória espetacular, mas é uma boa memória, né? A minha memória não é, por exemplo, como a do Paulo Vinícius Coelho, PVC, né? Que é um grande jornalista de futebol que tem uma memória absolutamente prodigiosa, né? Bom, nem chegar perto eu chego, mas eu tenho uma boa memória comparativamente à maioria da população. E no futebol isso me ajuda muito, porque eu lembro muito de jogos, eu lembro muito de campeonatos, eu lembro de muitos jogadores, né? Então eu tenho material para fazer muita coisa sobre futebol, muita coisa sobre futebol. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma série sobre a Copa Libertadores da América, né? Nos anos em que clubes brasileiros foram finalistas, né? O meu próximo texto vai ser só... Texto não, gente. Tô tão acostumado a escrever que eu me esqueço, né? O meu próximo vídeo será sobre a Copa Libertadores da América de 2005, né? Vencida pelo São Paulo, né? Que o São Paulo fez a final contra o Atlético Paranaense. Então eu vou falar sobre isso, né?
E aí eu digo para vocês, quando eu vou fazer um texto desses, né? A grande maioria da história da Libertadores que eu vou narrar, eu sei. Eu esqueço um detalhe ou outro, aí eu vou lá na Wikipédia e pego, né? Mas enfim, a grande maioria eu sei, não só no futebol, em outros assuntos também, né? 90% dos vídeos que eu faço aqui, eu faço tudo de cabeça, né? Eu não faço consultando fontes não, né? Agora, de vez em quando, sim, aí de vez em quando eu pego alguma informação externa e coloco para enriquecer o vídeo ou para acrescentar o vídeo e tal. Mas é raro isso acontecer, é raro isso acontecer. Então, em futebol, eu falo muito sobre jogadores, eu falo muito sobre jogos, eu falo muito sobre campeonatos, né? E assim, gente, às vezes aconteceu alguma coisa na mídia e aí eu insiro, né? Por exemplo, teve essa recente entrevista aí do Neymar pro Romário, né? Em que ele disse que na seleção de 2002 ele se colocaria no lugar do Rivaldo. Tá maluco, né, cara? Tá maluco, velho. Tá maluco. Aí eu escrevi não, gente. Gravei, né, aqui sobre isso, né? Dizendo que o Rivaldo foi melhor jogador do mundo, ele não foi. Que o Rivaldo foi melhor jogador do Brasil em 2 Copas que o Brasil chegou à final. Então, numa delas ele foi o melhor jogador da Copa, inclusive. Na outra foi o segundo melhor. Então, não se compara o Rivaldo com o Neymar. E não é em termos de técnica, porque em termos de técnica até o Neymar seja melhor, mas é em termos de resultado, em termos de eficácia, né? Eficácia, quem teve foi o Rivaldo. O Rivaldo jogou muita bola e ele é muito desvalorizado pelo fato de ser nordestino, né? Por um lado, e por não fazer autodivulgação, né? Autopropaganda. Ele é um cara na dele, né? Então, o Rivaldo jogou muito, 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 né? Bom, mas então, só para dar um exemplo, esse é um exemplo de um tema que apareceu do nada e que eu achei legal repercutir esse tema. Então, às vezes, isso acontece quando eu falo de futebol, né? Bom, gente, o terceiro tema que eu pensava que podia ser o meu core business aqui seriam as aulas de administração. Só que as aulas de administração, a cada 12 vídeos eu vou gravar uma aula só, né? Porque as pessoas não assistem, as pessoas não visualizam, as pessoas não têm interesse. É engraçado isso, né? Quer dizer, para pagar uma grana firme para fazer uma faculdade de administração, aí as pessoas vão. Mas aí quando um cara com 21 anos de experiência, lecionando administração e afins, se oferece para dar aula de graça, as pessoas não querem. Mas eu assumi um compromisso aqui com a minha assistência, que eu ia levar as aulas de administração até o fim, e eu vou fazer isso, tá? As aulas é o seguinte, gente, são 15 assuntos dentro da administração, né? Princípios de gestão, teoria das organizações, métodos e processos, né? Ou gestão de processos, melhor dizendo, gestão de projetos, administração estratégica, comunicação organizacional, administração de sistemas da informação, né? Logística e cadeia de suprimentos, marketing, finanças, mercado financeiro, administração da produção e operações, recursos humanos, né? Dentre outras, eu citei aqui 12, né? Não estou lembrando das 15 de cabeça, né? Minha memória já não é tão boa como era no passado, né? Mas, enfim, 15 assuntos, cada um deles a gente vai ter de 90 a 100 aulas, né? Aulas de 5 minutos, de 5 a 10 minutos, né? Portanto, a perspectiva aqui é que a gente tenha perto de 1.000 a 1.500 aulas, né? E dessas aqui eu já lecionei 119, né? Eu estava um bom tempo sem lecionar, uns 2 meses e pouco, até 3 meses sem lecionar, mas hoje eu estou retomando pela aula 120, né? Nós estamos na segunda disciplina, que é a teoria das organizações, e nós estamos estudando um negócio chamado Escola da Burocracia, ou Teoria da Burocracia, que teve como seu maior expoente o Max Weber, né? Então, quem tiver vontade de assistir às aulas, por gentileza, assista às aulas. Eu vou deixar as aulas entre as 12 que eu gravo normalmente.
Bom, gente, além disso, eu faço shorts, né? Mas eu faço shorts com menos constância, né? Porque eu gosto mesmo de fazer os vídeos, né? Mas a cada 12 vídeos que eu faço 3 shorts. E aí depois eu faço mais 12 vídeos e faço mais 3 shorts. Aí mais 12 vídeos e mais 3 shorts, né? Gente, o short é o seguinte, como vocês sabem, a garotada mais nova, ela não tem muita paciência para vídeo longo, como esse que eu tô fazendo agora, por exemplo, né? Tem paciência para vídeo curto. Então os meus vídeos, né? Os vídeos costumam ter por volta de 5 minutos, 4 minutos e pouco. Às vezes tem mais do que isso, né? Mas 4 minutos e pouco, 5 minutos e pouco, por aí, né? Mas ainda assim a assistência ela não é tão grande, né? Agora, quando eu coloco short, a assistência é muito maior, né? Então eu faço short de vez em quando para ter maior assistência, mais gente conhecer o meu canal e, portanto, eu poder ter mais inscritos no canal, né? Fora isso, gente, eu pretendo monetizar aqui, né? Eu tô num bom caminho para monetização, mas os shorts só poderiam ajudar isso se eu conseguisse que cada short meu desse milhões de visualizações, e eu não tenho condições de fazer isso, né? Por quê? Porque esses assuntos que eu trato, política, futebol até um pouco mais, né? Mas aula de administração e tudo isso não dá quantidade grande de assistência de short, não dá. Então, falando aqui da monetização, né? Vocês sabem que a métrica para monetização aqui é o quê? Durante um período de 12 meses, né? 12 meses você precisa ter 1.000 inscritos ou mais, né? E você precisa ter 4.000 horas exibidas, né? Como é que você conta as 4.000 horas exibidas? Você vê a cada vídeo que assistiu, quanto tempo a pessoa assistiu, e aí vai somando tudo, né? E aí há um problema, por exemplo, eu faço vídeos de 5 minutos, mas as pessoas não assistem os 5 minutos de vídeo, né? Elas assistem 2 minutos, 1 minuto e meio, às vezes 2 minutos e meio. Então, elas não assistem a totalidade. Então, eu já passei dos mil inscritos, eu tô com 1.350 inscritos, né? Agora, quantas horas? Eu só tenho aqui 2.100 horas. Vou fazer 2.100 horas possivelmente hoje, né? Agora, as 2.100 horas para 4.000 faltam 1.900, né? Eu preciso, para completar os 12 meses, faltam 4 meses aí, né? Termino no final do início de junho, né? Eu já fiz a conta aqui, eu preciso em média de 15 horas assistidas por dia. Tem dia que eu faço 15 horas assistidas? Tem dia até que eu faço mais, né? 20, 22, 23, né? Agora, tem dia que eu faço menos? Tem. Por exemplo, de ontem para hoje eu fiz 12, né? Então é um trabalho hercúleo que eu tenho pela frente, né? E eu tô inclusive gravando esse vídeo para ver se você me apoia nisso. Se você assistir esse vídeo inteiro, você vai poder me apoiar muito com isso, porque eu pretendo fazer esse vídeo em mais ou menos 1 hora, né? Então, se você assiste esse vídeo inteiro, você já tá me dando mais 1 hora de exibição, né? Então, é isso, né? E aí, qual é o meu método de trabalho? Gente, eu sei claramente que quem tá aqui no YouTube, a grande maioria, só produz besterol e só quer assistir besterol, né? Então, eles têm uma fixação, vamos dizer assim, sobre quem são os artistas antipáticos e quem são simpáticos, né? Olha, gente, eu até falo sobre isso uma vez ou outra, né? Gravei um vídeo ainda agora sobre o Renato Aragão, né? Mas a maneira que eles fazem, só falam disso, né? E
Aí fazem os vídeos de bobagem, de piadinha e tudo isso. E a grande maioria da assistência é isso também. Aonde eu tô querendo dizer, quem faz vídeo a sério, como eu, né, tem poucas visualizações. A não ser que seja uma pessoa que começou lá atrás e conseguiu um público que foi crescendo, e aí tem muitas visualizações, né? Um Vilela da vida, né? Do Inteligência Limitada, ou um Igor do Flow, né? Enfim, aí esse pessoal, claro, tem muitas visualizações. Agora, para quem começou há pouco tempo, né? Está começando, está falando sobre assuntos sérios, né? Então o número de visualizações é pequeno, né? Minha média de visualizações aqui para cada vídeo é de 25 a 30 visualizações, né? Eu tenho esse vídeo sobre o Bolsonaro, que foram quase 9 mil, que é uma exceção. Eu tenho um vídeo que eu falei do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? A história dele, que eu tenho 1.200, também é uma exceção. Tem um vídeo em que eu falo do Ciro Gomes, né? Desde a época que eu era fã dele até hoje, que eu o detesto, né? Também teve 1.200 visualizações. Mas isso são exceções, né? São absolutamente exceções. A regra é eu ter o quê? Às vezes eu tenho 10 visualizações, às vezes eu tenho 9 visualizações, né? Outras vezes eu tenho 50, outras vezes eu tenho 100, né? Por exemplo, eu acabei de gravar ontem um vídeo em que eu falava sobre dicas de filmes para assistir, né? Esse teve um bom desempenho, né? Teve 110, 115, né? Para mim é um bom desempenho, porque os meus vídeos costumam ter menos do que isso. Por que eu tô falando isso tudo para vocês? Porque a estratégia que eu bolei foi o seguinte: ora, se você não vai ter vídeos com muitas visualizações e você precisa ter assistência, então faça o seguinte: faça a maior quantidade de vídeos possível, né? Faça a maior quantidade de vídeos possíveis. Por exemplo, se eu faço 12 vídeos num dia, né? E, e é mais ou menos o que eu faço por dia, de domingo a domingo, né? Se eu faço mais ou menos 12 vídeos por dia, e cada vídeo tiver 25 visualizações em média, então aí você tem 300 visualizações. É a mesma coisa que se eu fizesse um vídeo por dia e esse vídeo desse 300 visualizações. Dá para entender? Mas para isso eu uso todo o meu tempo, né? Ora, gente, fora o fato quando eu estou trabalhando, porque eu tenho meu emprego em horário comercial, né? Quando eu estou dormindo ou quando eu estou me alimentando, fazendo minha higiene, essas coisas, o resto do tempo todo eu fico gravando vídeos. Eu faço o roteiro, defino os assuntos, gravo os vídeos, desço os vídeos e, enfim, estou o tempo inteiro fazendo vídeo, né? O tempo disponível, né? É claro. Então, eu estou sempre fazendo vídeos, né? Então, a estratégia que eu me autopropus foi essa. Se você não vai ter vídeos com quantidade assistida grande, então faça muito mais vídeos para, com as quantidades menores que você tem, elas somadas gerarem uma quantidade maior, né? Então, é isso que eu faço. É claro que isso me consome bastante tempo, Só para vocês terem uma ideia, eu vou embora aqui de Miguel Pereira por volta de 3 da manhã na segunda-feira, né? Para chegar às 7 da manhã no meu trabalho lá no Rio na terça, né? E até às 3 da manhã eu fico fazendo vídeo, né? E aí depois, quando eu pego o meu ônibus aqui para Japeri, e depois eu pego o trem de Japeri para Central do Brasil, lá no Rio, né? E ainda pego o metrô na Central para Botafogo, onde é o meu trabalho, aí eu tento dormir. Às vezes eu consigo, às vezes não. Então, eu estou o tempo inteiro possível disponível fazendo vídeos. E desde que eu adotei essa postura, a minha quantidade de inscritos cresceu bastante, a minha quantidade de assistência, de horas exibidas também cresceu bastante. Por quê, gente? Porque no início
eu achava que você tinha que fazer 1.000 inscritos e mais 4.000 horas de tempo exibido, né? Mas que não tinha limite de tempo. Aí é que eu percebi, tem limite de tempo, são 12 meses. Então eu comecei a fazer isso, né? De uns 3, 4 meses para cá. E aí a minha assistência ela cresceu exponencialmente. Exponencialmente, né? Então eu tenho esperança de conseguir as 4.000 horas que eu preciso. Desculpe, gente, precisei coçar a orelha. Aliás, isso é uma coisa que eu também tenho que falar com vocês. Nos meus vídeos, às vezes eu coço a barba, eu coço o nariz, eu coço a orelha. Por quê? Porque me dá vontade, eu não posso ficar esperando até o final do vídeo para fazer isso, né? E se... E aí, há a possibilidade de fazer corte, né? Mas por que eu não faço corte? Eu deixo meus vídeos integrais, sem cortes. Porque o tempo que você perde para construir os cortes, né, além de eu não saber fazer direito, é o tempo que você podia estar gravando um novo vídeo, né? Então, é isso. Aliás, é pelo mesmo motivo que os meus vídeos não têm capa, né? O tempo que você está perdendo ali fazendo a capa é o tempo que você podia estar fazendo um outro vídeo, ou mais 2 vídeos, ou até mais 3 vídeos, né? Então, eu opto pela questão do que o meu professor lá de administração na faculdade, né, o Jorge Garcia, ele chamava da teoria do varejo. Ele era mexicano, então ele falava assim, la teoria de lo varejo, né? Que era o quê? Ele contava uma piadinha assim, tudo quanto é mulher que passava na rua, o cara ia lá e cantava, né? E aí, um outro ficou curioso, vem cá, tudo que é mulher que você vê na rua, você canta? Ele, se não for casada, comprometida, eu canto, né? Aí ele, interessante, qual é o teu índice de aproveitamento? Ele diz, é de 10%. A cada 10 mulheres que eu abordo, uma acaba caindo da minha laia, né? Pô, então legal, se você canta 100, então você consegue 10, né? Que beleza. Ele, não, a cada 1.000 eu consigo 100. Ou seja, aí o Jorge Garcia explicou, essa é a teoria de lo varejo, né? E para mim, essa é a teoria de lo varejo, ou seja, quanto mais vídeo eu faço, mais assistência eu tenho, mais inscritos eu tenho, mais horas eu tenho. Pode ser que uma hora ou outra algum vídeo ele viralize, né? Mas eu não conto com isso, né? Esse do Bolsonaro, para mim, até foi uma surpresa chegar a 9.000 visualizações quase, né? Foi uma absoluta surpresa isso ter acontecido, mas eu não conto com essa possibilidade. A minha possibilidade é o quê? Não, eu vou fazer lá as minhas 40 assistências, minhas 35 assistências, mas como eu faço muito vídeo, só mando essas assistências todas, né? E se elas tiverem um tempo de duração pelo espectador apropriado, aí eu vou construindo as minhas horas, né? As 1.900 horas que faltam para conseguir as 4.000 horas, né? Bom, eu não gravo só sobre futebol, eu não gravo só sobre política, ou melhor dizendo, eu não gravo só sobre política, eu não gravo só sobre futebol, eu não gravo só sobre aulas, né? Eu já trouxe as aulas dos 2 outros canais todas para cá, graças a Deus, né? Mas eu falo de música, falo muito de música, né? Adoro Chico Buarque de Holanda, né? Um rapaz aí meio lesado, um senhor aí meio lesado da extrema direita, ele ontem foi falar mal do Chico Buarque, eu disse poucas e boas para ele, né? Eu gosto muito dos Beatles, né? Apaixonado pelos Beatles. Não sou grande conhecedor, tá, gente? Mas o que eu conheço, eu sou apaixonado. Gosto muito de música clássica, né? Eu tenho um vídeo aqui sobre música clássica, os 6 principais compositores de música clássica, música erudita de todos os tempos, né? História é um tema recorrente para mim. Aí quando eu gravo sobre história, eu gravo muito para minha filha, Pietra, né, de 15 anos, porque ela também adora história, então eu gravo aqui um vídeo sobre história, eu passo para ela, né? E eu gosto de teatro, teatro é uma paixão danada, né?
Gosto de comer, né? Como vocês veem, eu sou meio gordo, tenho 105 quilos, né? Mas já tive 160. Inclusive, já expliquei num vídeo aqui como é que eu consegui emagrecer, né? Então, você, fuçando nos mais de 2.000 vídeos que eu tenho aqui, você vai encontrar conteúdo bom, conteúdo de qualidade. Não é arrogância da minha parte não, tá, gente? É porque eu faço conteúdo com muito carinho, com muita atenção. Eu procuro selecionar os melhores conteúdos, então, enfim, você não vai encontrar aqui no canal bobaginhas, né? É, tigrinho. Tigrinho não é aqui, né? É, sei lá, mas você não vai encontrar aqui coisa coisas de brincadeira. Às vezes eu gravo vídeos de brincadeira, gravo, né? De situações engraçadas que eu já vi no futebol, de situações engraçadas que eu já vi na política, né? Mas não é a tônica. A tônica aqui não é fazer gracinha. A tônica aqui é agregar conhecimento, né? É te informar e te formar, né? Então, quer dizer, se você sair daqui sabendo mais sobre o Paulo Freire do que você sabia, eu estou satisfeito. Se você sair daqui sabendo mais sobre o golpe militar de 64, eu estou satisfeito, né? Se você sai daqui sabendo mais sobre o filme Ainda Estou Aqui, né? Sobre bastidores, né? Que eu vou gravar esse vídeo, daqui a pouco eu vou fazer isso, né? Eu fico satisfeito. Então, essa é a minha intenção. Eu quero que você adquira conhecimento e que você adquira informação. Gente, pelo amor de Deus, não me tire por arrogante, não me tire por presunçoso, não me tire por prepotente, por eu ter a pretensão, não me tire por pretensioso, por eu ter a pretensão de passar conhecimento, né? Eu não sou sabe-tudo, eu não sou sabichão, eu conheço algumas coisas. E das coisas que eu conheço, eu acho que compartilhar o conhecimento é importante, é necessário. É algo que se faz imprescindível. Compartilhar o conhecimento é algo muito bacana, né? Eu vivi durante 21 anos como professor compartilhando conhecimento, né? E eu sinto falta de compartilhar conhecimento em sala de aula, mas aqui eu tive uma oportunidade de compartilhar conhecimento. Então, a intenção aqui não é dizer eu sou sabichão, eu sei tudo, e sabendo tudo, aí eu posso compartilhar conhecimento. Não, eu vou compartilhar conhecimento dentro do que eu sei, né? E quando eu quiser compartilhar um conhecimento dentro do que eu não sei, eu vou pesquisar e vou estudar para poder compartilhar o conhecimento com você. Mas o meu papel é esse, meu papel é compartilhar conhecimento, né? Conhecimento sobretudo de política, mas quando a gente fala de política, a gente fala de história, fala de economia, fala de direito, né? Fala de várias áreas, né? Fala de ciências, né? Ciências ambientais e então conhecimento de futebol para quem gosta de futebol e não viu determinados jogadores, né? Por exemplo, eu estou observando isso com uma certa tristeza, né? Que até o Zico já estão cancelando, viu? Isso é polêmico, tá? Eu adoro o Zico, né? Eu sou vascaíno, mas o meu ídolo maior é o Roberto Dinamite, sobre o qual eu escrevi um livro, né? E o outro, o segundo maior, é o Zico, né? Eu acho o Zico um cara assim do caramba, do caramba. Já tive com ele e tudo isso, né? Mas eu vejo aí com muita tristeza, né? O Roberto Dinamite, então, já está sendo cancelado de tudo quanto é jeito, né? Mas o Zico está começando a sofrer um processo de cancelamento. Então, quer dizer, não custa eu virar para as pessoas e dizer quem foi o Zico, quais os jogos que o Zico fez, né? O que o Zico representou para o futebol mundial, né? Se você fizer uma lista dos 10 maiores jogadores de todos os tempos, é provável que o Zico esteja nela, né? Então, enfim, é isso, gente. Eu pretendo aqui, ao longo do tempo, já comecei esse processo, mas ao longo do tempo informar vocês, comunicar vocês, né? Ajudar vocês, né?
Quem tiver alguma dúvida sobre o que eu falo, mete a dúvida aí no comentário que eu esclareço, né? Eu, infelizmente, a maioria dos comentários que eu tenho aqui são de bolsonaristas querendo me xingar, me ofender, me humilhar, né? Não tô nem aí. Vocês não achem que me intimidam. Eu não vou parar de falar o que eu acho, né? Não estou nem aí. Bolsonaristas, trumpistas e afins, né? Eu vou continuar falando o que eu acho, né? Espíritas. Eu sou espírita, tá, gente? Mas eu tenho críticas ao espiritismo. Espíritas eu vou continuar criticando. Vou continuar criticando, né? Sobretudo Divaldo Pereira Franco. Vou continuar criticando, né? E é isso, gente. Se eu puder ajudar vocês em alguma coisa, eu estou à disposição aí. Meu nome é Luiz Felipe Chateaubriand. Eu acho que eu já disse isso no início do vídeo, né? Eu fui professor universitário durante 21 anos. Hoje eu sou um empregado público, né? Trabalho numa empresa do governo federal. E no tempo que eu não estou trabalhando lá, eu estou trabalhando aqui no YouTube, né? E trabalho forte, trabalho pesado, né? Para quê? Para que você possa se instruir, para que eu possa acrescentar algo a você. Muito obrigado a todas, primeiras mulheres. Muito obrigado a todos. E por gentileza, se inscrevam no canal, deem o like no vídeo, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo. E se quiserem dar uma olhada na descrição do vídeo também, eu agradeço.